No dia 13 de janeiro de 1995, uma garota de 18 anos estava tomando seu café normalmente no refeitório de um centro de treinamento nos Estados Unidos. E ela carregava no bolso da sua jaqueta algo diferente de todo mundo ali. Ela carregava consigo um pedaço de osso humano, um fragmento de um crânio. Esse fragmento de crânio pertencia à sua colega Colin Islemer, que estava a cerca de 12 minutos dali, caída no chão, com o corpo dilacerado e sem vida. Krista Gale-Pick matou a sua colega de escola simplesmente porque acreditava que ela estava tentando roubar o seu namorado. E por isso, tirou a sua vida com requintes de crueldade. A pergunta que se fica neste caso macabro é: quem era Krista Gale-Pick? E o que levou ela a fazer uma coisa dessa com a sua colega? Existiram outras pessoas envolvidas neste crime? E qual foi a sentença que Krista Gale-Pick recebeu de tudo isso? Hoje você verá todas essas respostas aqui no ensaio investigativo. Mas, antes de começarmos, quero pedir você que ainda não está inscrito neste canal para se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem um documentário novinho aqui para você. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário ajuda demais a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, ok? Agora sim, vamos para o vídeo. Para a gente entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber onde tudo começou. O Job Corps Center era um programa federal americano criado em 1964 como parte de uma chamada Guerra contra a Pobreza do governo de Lyndon Johnson. Este local funcionava como uma espécie de internato técnico. Jovens entre 16 a 24 anos, vindo de famílias de baixa renda ou de contexto de violência, recebiam moradia, alimentação e qualificação profissional gratuita nestes locais. Em troca, eles precisavam seguir uma rotina rígida de estudos e disciplina. E foi neste programa, em Knoxville, no Tennessee, e no final de 1994, que esses 4 adolescentes se conheceram e formaram, assim, um grupo que entraria na história criminal americana. Krista Gale-Pick, 18 anos, seu namorado Tardaio Shipp, 17 anos, e Shadola Peterson, 18 anos, a amiga mais próxima de Krista. E aí que entra a quarta personagem e a vítima dessa história. Colin Islemer, 19 anos, vinda de Jacksonville, Flórida. Ela havia chegado em Knoxville 3 meses antes com um objetivo simples: aprender computação para conseguir emprego. Só que para Krista, a Colin acabou se tornando uma ameaça para ela. Sem nenhuma evidência concreta, ela começou a acreditar que Colin estava de olho no seu namorado. Essa obsessão era tão grande que, um dia antes do crime, Krista chegou a dizer para algumas colegas que estavam lá que ia matar Colin. E o motivo? Só porque estava se sentindo má. Na noite seguinte, por volta das 8 horas, os 4 adolescentes saíram juntos do dormitório. Os registros oficiais do prédio mostram a assinatura de saída dos 4 nomes: Krista, Tardaio, Shadola e Colin, todos juntos. Colin acreditava que iria apenas fumar um pouco de maconha em paz com seus colegas. E essa era a desculpa que Krista tinha preparado e dado para ela. Segundo os registros do FBI, eles caminharam até uma área isolada do campus, um lugar escuro, silencioso, propício para o que eles desejavam fazer. E foi ali que Krista virou contra Colin e colocou em prática todo o seu plano de execução. Enquanto Tardaio segurava Colin para não fugir e Shadola Peterson vigiava a entrada do local, Krista simplesmente arrancou um estilete do bolso e começou a cortar as costas, o peito, o pescoço da Colin. A vítima gritava, suplicava com todas as suas forças. Ela chegou a dizer para Krista na hora do ataque que se Krista deixasse ela ir, ela voltava andando para a Flórida, que era sua terra natal. E é aqui que a frieza de Krista aparece. Na confissão dada à polícia 2 dias depois, a própria Krista declarou que era mais difícil machucar alguém quando essa pessoa está falando com você. Por isso, quanto mais Colin suplicava e gritava, mais Krista atacava. Em determinado momento, ainda com estilete, Krista gravou na pele de Colin uma figura do pentagrama, que é o símbolo do satanismo que Tardaio e ela praticavam. Ela fez essa figura tanto no peito quanto na testa. Colin, por sua vez, gritava, tentou fugir várias vezes, porém, em todas elas ela era arrastada de volta. Até que então, no auge da sua loucura, Krista pega um pedaço de asfalto e joga sobre a cabeça de Colin. A própria Krista conta depois em depoimento que conseguia ouvir Colin respirando sangue de dentro e para fora, mas mesmo assim continuou batendo.
Quando o crânio da vítima quebrou, Krista simplesmente se abaixou e com a sua própria mão pegou um pedaço de osso, como se fosse um troféu. E Colin Slammer morreu ali, no chão, no meio da escuridão, por algo que existia somente na cabeça maluca de Krista. Mas afinal de contas, quem era Krista Gale-Pig? O que levou uma garota de 18 anos a fazer uma coisa dessa? Para responder isso, a gente precisa voltar 18 anos antes daquela noite fatídica do campus, para o dia 10 de março de 1976, em Beckley, no estado de West Virginia, pois foi ali que Krista nasceu, prematura, numa família que basicamente não queria ela. A mãe, Carissa Hanser, era alcoólatra, extremamente negligente, mais interessada em bebida e drogas do que em criar a própria filha. Médicos que examinaram Krista anos depois levantaram a hipótese de que ela, Krista, poderia ter sido exposta ainda no útero ao que se chama de síndrome alcoólica fetal, uma condição em que o álcool consumido pela mãe atravessa a placenta e impede o desenvolvimento normal do cérebro do bebê. Os efeitos podem ser permanentes, como déficit cognitivo, problemas de impulsividade, dificuldade em distinguir consequências morais. E essa criança, que já nasceu com o cérebro provavelmente comprometido, foi colocada num ambiente que só piorou a sua situação. O pai de Krista se chamava Emil Glenk, e ele simplesmente não queria saber da criança. Os três formavam uma família de uma relação muito complicada, cheias de brigas, traições, tentativas de suicídio. Era um verdadeiro caos. Tanto é que a tia de Krista contou no tribunal que quando bebê, ela, Krista, engatinhava pela casa em meio a fezes de cachorro espalhadas pelo chão. E que, mesmo depois de descobrir que a filha tinha tido convulsões graves, a mãe continuou bebendo normalmente. Quem segurou Krista nos primeiros anos, até a adolescência, foi a sua avó paterna. Foi ela quem deu afeto, alguma estrutura para a menina. Em depoimentos mais tarde, a própria Krista chegou a declarar que a avó foi a única pessoa que ela acreditou que realmente a amou. Só que, quando a Krista fez 12 anos de idade, a sua avó acabou morrendo. E a vida da garota voltou a desabar. Com a morte da avó, Krista foi obrigada a voltar a morar com a mãe. E mais uma vez, em vez de cuidar da menina, foi apresentar maconha para ela, ainda na adolescência. A partir desse momento, os sinais de violência começaram a aparecer cedo demais. A própria família, em depoimento do tribunal, descreveu a Krista como uma pessoa difícil, manipuladora e desonesta desde muito nova. Tanto é que ela chegou a ameaçar uma pessoa com uma faca de manteiga, foi acusada de abuso sexual contra a própria irmã. Anos depois, durante o julgamento, o psiquiatra Eric Engun diagnosticou um quadro de transtorno de personalidade borderline grave, que também é conhecido como TPB. Pessoas diagnosticadas com esse transtorno apresentam uma condição psiquiátrica caracterizada por instabilidade emocional extrema, impulsividade severa, dificuldade em manter relações estáveis, medo paranoico de abandono e, em casos graves, comportamentos autodestrutivo e agressivo. Mas nada disso convenceu o júri. Para eles, e mesmo para a própria família dela, uma coisa era muito bem claro: a Krista não tinha capacidade ou não tinha interesse de seguir regras da sociedade, ou nunca teve. E foi essa garota, com esse histórico, que entrou no Job Corps Center, em Knoxville, no final de 94, poucos meses antes de matar a Colin Slammer. Na manhã do dia 13 de janeiro de 95, dois funcionários da Universidade do Tennessee estavam fazendo a ronda matinal, quando encontraram o corpo da Colin, atrás da planta de vapor desativada. Um deles ia tocar no que parecia ser um boneco de plástico. Porém, era a Colin, tão destruída que ele mesmo não reconheceu como ser humano à primeira vista. A polícia de Knoxville foi acionada e quando a doutora Sandra Elkins, médica legista do condado, começou a autópsia, ela fez algo que nunca tinha feito na carreira. Tentou catalogar cada ferida usando uma letra do alfabeto. A, B, C, D. Aí ela percebeu que ia ter que recomeçar o alfabeto inteiro e ficar ali no necrotério cerca de 3 dias seguidos. A doutora, então, catalogou só as feridas mais graves e escreveu no laudo que havia incontáveis outras lacerações superficiais no corpo. Foi aí que a polícia recebeu uma pista que nenhum investigador esperava encontrar tão rápido. Dentro do próprio Job Corps Center, Krista não estava se escondendo.
Pelo contrário, ela se gabava, mostrava o pedaço de crânio para todas as suas colegas e falava abertamente sobre os ferimentos e andava com sangue nos sapatos, para quando algum colega perguntar, ela simplesmente respondia: "Isso não é lama, é sangue." Krista foi presa em apenas 36 horas. Quando os policiais reviraram a jaqueta dela, encontraram aquele pedaço de crânio da Colleen dentro do bolso. No interrogatório, ela abriu mão dos seus direitos constitucionais e confessou absolutamente tudo, no entanto, sem demonstrar nenhum arrependimento. O julgamento de Krista aconteceu em março de 1996. No dia 22, depois de poucas horas de deliberação, o júri condenou Krista por homicídio doloso em primeiro grau e conspiração. Na fase de sentenciamento, etapa em que o júri decide qual será a pena, a promotoria apresentou duas agravantes principais. Primeiro, que o crime foi especialmente hediondo, atroz e cruel, envolvendo tortura. E segundo, que foi cometido com o propósito de evitar a prisão ou processo, já que Krista havia ameaçado Colleen para que não denunciasse. 8 dias depois, no dia 30 de março de 1996, Krista Gale-Peak foi sentenciada à morte por eletrocução, aos 20 anos de idade. Naquele momento, ela se tornou a mulher mais jovem no corredor da morte dos Estados Unidos desde a década de 1970, quando a pena de morte voltou a ser permitida no país após ter sido suspensa por inconstitucionalidade. Os cúmplices deste crime terrível tiveram destinos bem diferentes. Tardaio, o namorado, foi julgado como adulto, apesar de ter 17 anos no momento do crime, e foi condenado à prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional. Tanto é que em outubro de 2025, essa condicional foi negada novamente e ele continua preso até hoje. A Shadola Peterson, aquela que vigiava o local de fora durante o crime, fez um acordo de cooperação com a promotoria. Em troca de testemunhar contra Krista e Tardaio, recebeu apenas pena de liberdade condicional e saiu dessa história quase sem cicatriz. Você poderia imaginar que depois da condenação à morte, a história de Krista terminaria ali, trancada em uma cela, esperando a execução em silêncio. Mas não foi isso que aconteceu. E para entender por que essa história se arrastou por 30 anos, é importante saber que o sistema americano, em uma sentença de morte, não executa o criminoso de uma vez. Ela passa por um processo de apelação que dura, em média, entre 15 e 25 anos, passando por revisão nos tribunais estaduais, possíveis novos recursos com bases em evidência e, finalmente, o recurso da Justiça Federal, podendo ser apelado até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ao longo deste período, a defesa de Krista percorreu todas essas etapas. Argumentou o transtorno de personalidade borderline, do qual, segundo a própria defesa, não foi bem elaborado no primeiro julgamento. Tentou comutar a sentença para prisão perpétua, alegando deteriorização da saúde mental e dano cerebral comprovado em exames de neuroimagem. Porém, todos esses recursos foram negados. Em 24 de agosto de 2001, dentro da prisão de mulheres em Nashville, a Krista atacou novamente. Agora, seu ataque foi contra Patricia Jones, outra detenta que cumpria pena de prisão perpétua. A Krista enrolou um cadarço no pescoço da Jones e tentou estrangulá-la com a sua própria mão. E quase conseguiu. A vítima sobreviveu, mas o ataque rendeu a Krista uma nova condenação. Mais 25 anos de prisão por tentativa de homicídio em primeiro grau. E não parou por aí. Em março de 2012, veio à tona uma investigação do FBI que mostrou algo ainda mais inacreditável. A Krista estava planejando uma fuga da prisão. Para isso, ela tinha conseguido aliciar um agente penitenciário de dentro do sistema, um homem chamado Justin Eflin. O plano não foi adiante, mas mostrava uma coisa. Mesmo dentro do corredor da morte, a Krista continuava sendo perigosa. Os anos passaram, recursos, apelações, pedidos de novo julgamento e tudo isso foi negado. E aí, no dia 30 de setembro de 2025, a Suprema Corte do Tennessee finalmente assinou o mandato de execução. Marcou uma data exata para isso, 30 de setembro de 2026. Quando essa data chegar, a Krista Gale-Peak vai ser a primeira mulher executada pelo estado do Tennessee em quase 2 séculos. E para isso, ela mesma, a Krista Gale, vai poder escolher entre injeção letal ou cadeira elétrica. Em entrevista, a mãe da Colleen Slammer, a Maya Martinez, declarou o que sustenta há mais de 30 anos. Ela diz: "Eu tenho que lutar pela Colleen. Eu sou a voz dela nesta terra."
A grande questão que esse caso impõe a quem se interessa por justiça criminal e a quem nos assiste hoje não é se Krista Gale Peak merece morrer pelo que fez. Essa pergunta, em última instância, já foi respondida pelo júri do Tennessee em 96. A pergunta verdadeira é outra. Em uma sociedade que se diz organizada, quantas Krista Peak estão se formando neste exato momento? Quantas crianças estão agora em algum lugar no Brasil ou nos Estados Unidos, crescendo em meio a fezes de cachorro pelo chão, com mães alcoolizadas, sem assistência psiquiátrica, sem um adulto saudável por perto? Quantas estão sendo abusadas por homens que dormem na própria casa onde elas vivem? Quantas, neste minuto, está tendo o cérebro físico se desenvolvendo de forma incorreta, sem que ninguém perceba ou intervenha? Porque a verdade é essa. O crime de Krista Peak foi sim um crime individual. Mas Krista Peak, como pessoa, foi um produto coletivo. Foi o resultado de cada falha, falha da família, falha do sistema social, do sistema de saúde mental, do próprio sistema judicial. Cada um desses sistemas teve, em algum momento, a chance de quebrar o ciclo e nenhum quebrou. Por isso, se você tiver a chance de quebrar um ciclo como esse, ou de algo parecido, não se esconda. Seja, sim, um instrumento de paz e libertação. Se essa história te marcou, faz uma coisa para mim, deixa o like, mas não um like qualquer, um like que diga, essa história precisa ser lembrada. E comente aqui embaixo o que você achou deste caso, porque enquanto a gente continuar falando dessas histórias, elas não morrerão. E para finalizar, peço a todos vocês, mais uma vez, que deixe seu like, se inscreva, porque toda semana tem documentário novo aqui no canal. A todos vocês, um abraço, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.